Eu estou em 1 Pedro, estou apaixonado pela carta de Pedro. Comprei mais alguns livros para estudar um pouco mais a 1 Pedro e já entrou no meu calendário pregar depois na segunda carta de Pedro. E nós estamos na primeira carta, eu quero ler a partir do versículo 12 do capítulo 4, então peço que você abra aí o texto comigo. Aqui na tela talvez apareça a partir do versículo 13, mas eu achei prudente voltar e falar a partir do versículo 12. Então, eu estou a partir do versículo 12 até o verso de número 19. 1 Pedro, capítulo 4. Pela manhã nós estudamos de 7 a 11 e agora à noite vamos de 12 até o versículo 19, tá bom? Agradeço profundamente o carinho da igreja para com a minha vida e para com a minha família. Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outra pessoa. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, te agradecemos pela salvação em Jesus e te agradecemos pela tua palavra. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, como o Senhor já tem falado até nesse instante. Eu peço e oro que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, a fim de que a tua mensagem alcance os nossos corações e todos nós sejamos edificados no poder da tua palavra. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hoje o meu tema é o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Pedro aqui vai falar para nós de algumas das qualidades que nós precisamos ter enquanto nós estamos sofrendo e vivendo a nossa vida. Na realidade, Pedro começa com um tom extremamente pastoral. Ele vai falar o seguinte: amados irmãos. Ele vai falar nessa atmosfera, nessa ambiência cheia de afeto. Ele reconhece que o povo de Deus é um povo amado. E esse povo amado precisa reconhecer algumas realidades da vida. E infelizmente o sofrimento faz parte dessa nossa jornada. Nós não temos como passar ilesos a vida sem passar pelo sofrimento. Infelizmente, não temos como não escolher ou como escolher não sofrer. Não tem como. Em algum momento da nossa jornada, da nossa existência, nós passaremos pelo sofrimento. E o que Pedro vai colocar para nós é o seguinte: vocês são amados de Deus. E porque vocês são amados de Deus, eu preciso tratar desse tema que é espinhoso, é um tema difícil, e falar de sofrimento. E falar de sofrimento não é fácil. Porque na realidade nós não queremos sofrer e nós queremos na realidade postergar o sofrimento. Se pudéssemos colocar o sofrimento para outra pessoa, jogar o sofrimento para uma outra existência, nós assim o faríamos. Mas na realidade o que Pedro vai colocar para nós é que nós não podemos pular essa parte ou essa etapa da vida. E por isso nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos e irmãs 3 pontos aqui extremamente importantes nesse texto e mostrar aos irmãos como nós podemos sofrer por Cristo Jesus e ter o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que exige, pede alívio para tudo.
Para tudo nós temos agora medicamento e nós não queremos sofrer por nada. Sempre é assim, sempre foi assim. Os antigos também tinham as suas receitas milagrosas. Quem não se lembra da vovó? Deu uma dor, uma cólica, ela tinha um chá, não era assim? A avó tinha um chá para tudo. Minha avó tinha um chá para tudo. Ela ia lá no quintal, no terreiro e pegava lá alguma coisa, tinha um chá. Até um dia que eu brinquei com a minha avó, mãe do meu pai, falei assim: ô vó, que chegou um tio meu lá que tinha se decepcionado lá com uma namorada e tal, não sei o quê, e ele estava chorando lá no meio do pasto e tudo, não sei o quê. Falei: vó, não tem chá pro amor? Falei: não, para esse tipo de dor, meu filho, não tem solução, não tem remédio. Então tem algumas coisas na vida que não tem o que fazer, não tem o que fazer. E Pedro vai falar isso com a igreja, porque alguns irmãos estavam sofrendo muito, e eles não estavam entendendo a razão do sofrimento. E aí Pedro vai falar o seguinte: não estranhe o sofrimento, não estranhe o fogo, olha a expressão que ele usa no versículo 12, o fogo ardente que surge no meio de vocês. Existe o sofrimento, nós não temos como fugir do sofrimento. O cristão não pode estranhar o sofrimento chegando, porque nós, infelizmente, pensamos que o sofrimento é algo incomparável ou incompatível com a vida cristã. Então tem muitas pessoas que pensam que, na realidade, porque nós sofremos, Deus não está revelando o seu amor. Então há uma tendência muito comum ao dizer o seguinte: porque nós estamos sofrendo, então Deus não está na nossa vida. Enquanto a sabedoria bíblica vai mostrar para nós que o sofrimento faz parte dessa vida humana, no entanto, Deus está conosco por meio do sofrimento. Amém por isso. Esse foi o texto que nós lemos do Salmo de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu viva no sofrimento, a tua mão e a tua presença está comigo. Então veja, quando nós olhamos o sofrimento diante da perspectiva bíblica, nós podemos contemplar que o sofrimento é resultado do pecado humano. Então por que nós sofremos? Porque nós desobedecemos a Deus, porque a nossa carne sofre, porque nós desobedecemos a Deus, porque a terra é maldita, porque a terra está gemendo, porque agora cai uma quantidade de chuva que não caía no passado. Porque agora, infelizmente, algumas espécies de animais estão em extinção por conta da nossa degradação, por conta do nosso pecado. E Paulo vai dizer que a natureza geme aguardando a redenção em Cristo Jesus. Então o sofrimento está envolto nesse movimento de rebeldia do homem em relação a Deus. Então nós não podemos desassociar o sofrimento da vida cristã, porque algumas pessoas e algumas igrejas, infelizmente, do nosso cenário evangélico, vai dizer o seguinte para nós: o sofrimento não tem nada a ver com a vida cristã. E algumas pessoas pensam: olha, porque ele é crente, ele não vai sofrer, porque ele diz que teme a Deus, ele não vai passar por sofrimento. Inclusive tem uma denominação dita evangélica no nosso país, que alguns anos atrás tinha um slogan bem grande assim, na sua igreja, uma faixa assim: pare de sofrer, venha para cá. Como se o sofrimento fosse alguma coisa que não agradasse a Deus ou que estivesse fora do plano de Deus. Enquanto a Bíblia vai dizer para nós que Deus está controlando todas as coisas, inclusive os momentos de sofrimento da nossa vida. Infelizmente as pessoas estão pensando que não podem sofrer e quando sofrem logo se decepcionam. Jesus inclusive contou a parábola do semeador e ele disse que uma das sementes caiu no solo rochoso, lembra? E essa semente que caiu no solo rochoso, ela não tinha muitas raízes, e quando veio a perseguição, as lutas, o sofrimento da vida, o que aconteceu? Ela secou, murchou e não produziu. Então tem muita gente que se escandaliza porque está sofrendo. E eu me recordo de quando estava internado, algumas pessoas falando: mas você não é pastor, por que você está sofrendo? Eu sou pastor, mas eu sou gente, eu sou carne, eu também sofro. Porque tem algumas pessoas que pensam que pastor é um ser tão divinizado, tão espiritual, que ele é de uma outra essência. Eu sou feito de pele, de carne. Eu costumo dizer, né, Beth, se beliscar aqui dói, não dói? Eu vou falar assim: doeu. Meu filho outro dia brincou comigo: pai, se colocar uma coisa quente em você, queima. Lógico que queima, Timóteo, larga a mão, lógico que queima. É porque as pessoas acham que não.
As pessoas acham que a gente é feito de uma outra natureza, e Jesus veio encarnado. Então nós precisamos entender o que Pedro está dizendo. Pedro está falando o seguinte para a igreja: não se assuste, porque você é cristão e infelizmente você vai passar por sofrimento. Agora, nós precisamos entender que o sofrimento, ele é pedagógico. Deus está agindo em nós por meio do sofrimento. Por mais que nós não gostemos do sofrimento, ele é extremamente importante e pedagógico na nossa vida. Pedro vai dizer que o sofrimento vem para nos provar e não para nos destruir. O problema é que a gente, quando está sofrendo, a gente pensa que é o fim da nossa vida, é o fim da nossa jornada. A gente pensa que a gente vai morrer, que Deus está nos destruindo. Na realidade, Deus está nos provando. E Pedro vai usar aqui a expressão do ourives. Não sei se você já teve contato com ourives. Eu me lembro quando precisávamos fazer aliança, né, Natália? Quando fomos casar, fomos lá no ourives e ele falou assim: olha, o que você tem de ouro? Ele pensou, acho que eu tinha dinheiro, né? Ou que eu era de uma família abastada. Eu falei assim: não tem muita coisa. Mas peguei lá uma aliança lá que estava na gaveta, peguei uma outra coisa, levei lá. Ele falou assim: olha, mas isso daí eu preciso purificar. E eu olhei para ele e falei: mas já é ouro. Eu falei: não, isso aqui tem muita impureza. E aí então ele colocou lá no maçarico lá e começou a depurar o ouro. Eu falei assim: mas não vai ficar nada. Não vai ficar nada. Pensei que a coisa era 18 quilates, coisa boa, mas quando ele colocou no fogo, ligou o maçarico, começou a provar o ouro, eu vi que aquilo lá não era muita coisa. Eu falei: ih, Jefferson, acho que você tem poucas gramas de ouro, você vai ter que comprar bastante para fazer as suas alianças. E ele foi tacando fogo, ele foi provando. E a expressão que ele usou, que eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, ele foi purgando. Ele falou: eu preciso purgar esse ouro para retirar as impurezas e deixar só aquilo que de fato é valioso. Eu falei: entendi, Pedro. Então Deus está tratando a nossa vida por meio do sofrimento. E veja, Ele está nos provando. Ele não quer nos destruir. Ele quer tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Ele. Então quando você sofrer, lembre-se disso. Deus está te provando. Deus está tirando coisas da sua vida. Porque o sofrimento, amados irmãos e irmãs, coloca a gente diante da realidade da humildade. Quando a gente sofre, a gente precisa aprender a humildade. E Pedro aqui está usando essa expressão do Antigo Testamento, em que o ourives, ou aquela pessoa que está cuidando da fundição dos minérios, está purificando. E Pedro está dizendo o seguinte: olha, o sofrimento, ele é pedagógico. Dá uma olhadinha no texto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Não estranhe o sofrimento que chega com calor. Mas esse sofrimento está destinado a provar vocês. Não é para destruir, não é para aniquilar. Nós precisamos lembrar sempre e fazer uma distinção aqui. Porque às vezes nós confundimos provação com tentação. Não é assim? Eu vou explicar. Doutrina agora. Deus tenta. Aí as pessoas falam assim: Deus está me tentando. Não, Deus não tenta. Tenta é Satanás, correto? O diabo tenta. Deus prova. E aí tem aquela música lá que vem do contexto pentecostal, né? A gente passa pela prova dando glória a Deus, lembra? A gente passa pela prova dando glória a Deus. E Deus nos prova para sermos o quê? Aprovados. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, fazia tudo corretamente. Jó merecia, humanamente falando, sofrer? Claro que não. Agora, por que Jó sofreu? Porque Deus tinha um plano e Deus queria provar para Satanás que Jó era um homem íntegro. E a pergunta é: Jó passou na prova? Passou. Ileso. Deu testemunho? Sim. Ele foi aprovado. Então veja que nós podemos aprender muitas coisas com o sofrimento da vida. Agora, em segundo lugar, Pedro vai falar para nós, e aí eu acho extraordinário isso, que nós, ao invés de ficarmos aborrecidos, chateados, cabisbaixos, nós precisamos nos alegrar no sofrimento. Dá uma olhadinha no versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo Jesus. Ao invés de tristeza, ao passar pelo sofrimento da vida, nós precisamos ter a alegria. E só entende isso quem é realmente espiritual. Porque a pessoa que é carnal, ela não entende isso.
Ela vê a gente sofrendo, ela fala o seguinte: essa pessoa tem que estar triste, tem que estar cabisbaixa. Mas você já viu um crente piedoso, uma crente piedosa, passando por provação, por luta, dando glórias a Deus? Isso é a coisa mais extraordinária que tem na vida. É uma pessoa que está passando por situações adversas, mas ela está glorificando a Deus, ela está exultante diante do Senhor. Ela celebra, ela agradece. Nós, claro, não sofremos de uma maneira vicária como Cristo, pois o sofrimento de Jesus é o sofrimento único, um sofrimento de substituição. Somente Ele pôde nos substituir, mas nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então veja aqui, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: nós precisamos nos alegrar em meio ao sofrimento, porque os primeiros cristãos tinham alegria ao sofrer. Os apóstolos, por exemplo, se consideravam extremamente privilegiados pelo fato de serem presos pelo nome de Cristo Jesus. Eu me recordo daquela expressão quando eles foram açoitados, foram presos, e aí foram ser entrevistados, e eles falaram o seguinte: nossa, que alegria sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 5. Gosto também de Paulo quando ele fala o seguinte: olha, a mim foi concedida a graça de não somente de crer no Evangelho, mas também de padecer por Cristo Jesus, de sofrer pelo nome de Jesus. Então há alegria no sofrimento, e que bom que nós tenhamos esse entendimento ao sofrer por Cristo Jesus, porque para o cristão o sofrimento significa comunhão com Cristo no presente. Ele fala o seguinte para nós: olha, vocês devem ter alegria, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo Jesus. Então quando nós sofremos, nós precisamos lembrar do sofrimento de Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se daquele que sofreu para te dar a vida eterna. Dia desses eu tive uma dor nas costas. Não sei quantos irmãos ficaram sabendo. Problema na coluna, travou a minha coluna. O irmão Fábio foi me ajudar lá, né, Fábio? Me socorrer. Os medicamentos lá me deram uma reação e eu travei na cama. E eu fiquei muito bravo, muito bravo. Uma dor aqui na lateral. Cheguei lá no hospital, a médica falou assim: pode ser pedra nos rins. Falei: misericórdia, Senhor. Aí ela falou assim: mais esse probleminha, mais esse probleminha. Aí fiquei imaginando: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? E aí pensando em pedra nos rins, lá no hospital, sabe que eu me lembrei de Jesus lá na cruz do Calvário. Alguém aqui já teve pedra no rim? Cólica de rim? Misericórdia. O que é aquilo, gente? Que dor. A médica disse para mim que é parecido com a dor de parto. E eu pensei: olha, hoje vai nascer alguma coisa aqui, não é possível. Mas que dor, que dor. Eu me lembrei de Cristo Jesus. Ele na cruz, e um soldado com uma lança, e perfura um dos rins de Jesus. Já teve sede, gente? Sede. Tive que fazer um exame, tive que ficar 2 dias quase sem tomar água. Pensa, coisa terrível. Aí a médica vem lá só com um negocinho para pingar assim, mas uma gotinha, foi gotinha, senhora. Está de brincadeira. Eu lembrei de Cristo Jesus na cruz, com sede. E um soldado canalha deu o que para Jesus? Vinagre. Já tomou vinagre? Então veja o que Pedro está dizendo. Nós estamos ligados ao sofrimento de Cristo Jesus. Agora repare, pense, veja, sinta o amor dele por mim e por você. Ele sofreu para nos dar a vida eterna. E nós somos coparticipantes desses sofrimentos de Cristo Jesus. Mas também os evangelhos vão dizer para nós que Ele está conosco todo o tempo, nos ajudando, nos auxiliando, estendendo a sua mão enquanto nós sofremos. A beleza de ser um cristão é que nós sofremos, mas enquanto nós sofremos, o nosso Cristo está do nosso lado, segurando a nossa mão. Aleluia por isso. Nós não choramos sem que o nosso Jesus veja as nossas lágrimas. Nós não passamos por desemprego, por luta financeira, sem que o nosso Jesus nos acompanhe. Nós não choramos por um familiar, por um parente internado, sem que o nosso Jesus esteja do nosso lado. Nós não choramos diante do luto de um familiar, sem que Cristo esteja do nosso lado. A palavra dele foi muito clara e contundente: eis que estou com vocês
todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou do seu lado, eu estou caminhando com você enquanto você está sofrendo. Você não está sozinho, sozinha. Eu estou do seu lado. Aleluia por isso. Me lembro da expressão de Isaías, quando Deus fala o seguinte: não temas. O Senhor, mas eu estou sofrendo. E Ele diz para nós: não temas. A expressão que mais esteve na boca, nos lábios de Jesus, enquanto Jesus caminhava no Evangelho de Marcos, nós falaremos isso na terça-feira, foi essa: não temas. Lembra de Jairo? Estava desesperado, a filha dele morreu, ele chega para Jesus, ele conta a situação para Jesus, e Jesus olha para Jairo e fala o seguinte: ô Jairo, não temas, a tua filha dorme. Eu falei: não, Senhor, a minha filha morreu. E aí Jesus olha para ele e fala assim: calma, meu filho, eu vou lá, não temas. Eu não sei aquilo que te aflige nesse momento, mas eu quero lembrar a expressão de Jesus para você: não temas. Ah, pastor, você não sabe a minha situação com meu filho, com a minha filha, com a minha casa, com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha empresa. Eu não sei a sua luta, amado irmão e irmã. A expressão de Deus para nós é o seguinte nessa noite: não temas, eu estou com você. A expressão de Deus para Isaías é o seguinte: não temas, eu estou contigo. Até o Pedro ali já mexeu no prato da bateria. Deu até um suspense ali. Tadá. Não te assombres, não fique ansioso, não fique assombrado, porque eu sou teu Deus. A minha mão, a minha destra te fortalece, te acompanha. Agora, para o cristão, o sofrimento significa partilhar da glória de Deus, a glória futura de Deus. Se no presente Ele está conosco, na glória de Deus nós teremos a presença dEle na nossa vida de uma maneira absolutamente completa. Então Deus substitui o sofrimento pela glória e transforma sofrimento em glória. É interessante isso, dá uma olhadinha no texto, no versículo 13, lá no finalzinho: para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então se vocês estão sofrendo aqui, fiquem nessa perspectiva, porque daqui a pouco todo esse sofrimento será transformado em glória. Quando nós estamos sofrendo, a verdade é a seguinte: parece que nós não conseguimos ver a luz no final do túnel, não é assim? Depois de 3 anos de tratamento, agora eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Está surgindo uma luz lá no fim do túnel. Agora eu estou vendo a glória. Essas férias eu comi à vontade, hein? Pensa numa coisa boa. Vocês aqui orando por mim, eu comi, hein? Gente do céu. Depois de 3 anos, Alda, pensa. Na casa da mãe, comi, não comi, nada. Deu até vergonha, né? Meu Deus, comi. Aí eu lembrei dos sofrimentos. Lembrei das internações, lembrei daquela dieta mais restrita, agora está se transformando em glória. E aí a metáfora que eu queria traduzir para a igreja é o seguinte: é uma mulher que está prestes a dar à luz. É uma boa ilustração. A mulher que está prestes a dar à luz, ela está sofrendo, ela está com dor, ela está chorando, ela está angustiada, ela deseja ver a criança, ela está sofrendo naquele momento, e aquele sofrimento é transformado em alegria quando ela vê o seu filho ou a sua filha saindo e dando aquele choro, ainda com o rosto todo amassado, né? Mas a criança nasce, e essa é uma boa ilustração para nós. Irmãos, nós estamos sofrendo desse lado da vida, estamos suportando as dificuldades dessa existência, mas nós passaremos dessa luta, desse sofrimento e entraremos na glória, desfrutaremos da glória, estaremos na glória. Nós precisamos olhar o sofrimento pela ótica divina. Deus está trabalhando, tratando em nós, e aquilo que é sofrimento hoje, amanhã será vitória, glória a Deus. Amanhã será bonança, amanhã será exultação. Falava com uma senhora outro dia, e ela chorava para mim a respeito da casa. Que ela não tem casa, que ela não tem moradia, que ela não tem segurança, que ela não tem dinheiro, que ela não tem medicamento, que ela não tem isso, que ela não tem aquilo, que ela não tem isso, que não tem aquilo. E eu falava para ela: mas se a senhora crer em Jesus, a senhora vai ter uma casa maravilhosa. E ela olhava para mim e falou: como assim? Olha aqui em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. A senhora está preocupada somente com as coisas efêmeras dessa vida.
Quem crê em Jesus não passa necessidade nesse sentido, porque eu nunca vi um justo, segundo a Bíblia, não é assim? Nunca vi um justo mendigar o pão. Se a senhora crer em Jesus, Ele vai cuidar da existência da senhora, Ele vai te dar uma casa. Amanhã, pastor, onde que a igreja vai comprar? Não, no céu. O sofrimento daqui vai ser transformado e revertido em glória lá no céu. O problema é que nós queremos tudo no aqui e agora. Solução aqui e agora. E o Evangelho vai dizer para nós, não, o sofrimento do aqui e agora será transformado em glória lá do outro lado. Louvado seja Deus. Por isso que esse corpo aqui não vai entrar lá. Não sei se você dá glória a Deus, eu dou glória a Deus. Esse corpo aqui não entra lá, porque esse corpo aqui está corrompido com o pecado. Por isso que nós passaremos pela transformação e receberemos um novo corpo. Porque lá no céu, na glória, tudo novo, nova vida. E de lá nós vamos olhar e ter um entendimento por que passamos por tantas lutas. Lá a gente vai entender, porque lá nós veremos a Deus de fato como Ele é. Agora a gente consegue visualizar e vislumbrar algumas nuances, mas um dia nós estaremos lá e veremos como de fato Ele é. E eu gosto da expressão de Paulo quando ele diz assim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos de hoje não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nossa vida. Você imagina nós chegando no céu? Já parou para pensar nisso? Às vezes eu falo umas coisas assim, a Natália fala assim, mas você pensa em cada coisa, né? Eu fico pensando. Você pensa o livrão aberto, pensa no livro. Se a Bíblia é linda, você imagina o livro de Deus? Tem todos os nomes lá. E eu que sou curioso, o que você acha que eu vou fazer? Deixa eu ver lá, Jefferson Rodolfo Cristianini. Estou aqui. Já parou para pensar, eu conversando com Moisés? Ô Moisés, tem umas coisas lá no Êxodo lá que eu tentei explicar lá, eu tentei, Moisés, agora explica para mim aqui. Imagina, querido, ter uma aula com Elias. Lucas, conversar com o apóstolo Paulo, falou, Paulo, o que você teve lá com João Marcos lá? Explica para nós o que de fato aconteceu lá. Ô Pedro, por que você demorou para ir lá na casa de Cornélio, rapaz? Era só ir lá pregar o evangelho. Imagina que cena. Imagina a gente encostando no anjo lá e falando assim, vou cantar aqui do seu lado. Agora minha voz é afinada, minha voz é perfeita. Não preciso nem fazer aula de canto. Já parou para pensar nisso? Lá no céu a gente vai precisar ter despertador, relógio. A gente vai trabalhar e não vai se cansar. Pensa numa coisa boa, não é não, Mário? Vou trabalhar sem cansar. Consegue imaginar isso? A gente não vai ter remédio, viu, Fábio? Desculpa, lá não vai precisar de remédio, cara. Você e a Rose vão ter que achar outra coisa. Acho que o Fábio e a Rose vão trabalhar na decoração. Vão ajudar lá os anjos a decorar, deixar mais bonito lá. Não vai ter remédio. Não teremos médico. Então veja, o que Pedro está dizendo é o seguinte, nós precisamos pensar que aquilo que nós estamos sofrendo aqui será transformado em glória. As lutas daqui serão transformadas em vitórias. E lá do outro lado da vida, na eternidade, nós vamos entender porque de fato nós passamos por tantas lutas aqui. Mas hoje o que nós fazemos? Hoje nós confiamos em Deus. Hoje nós depositamos a nossa vida a Ele. O que traz paz à nossa vida, à nossa alma, é que nós estaremos lá vivendo as promessas que tanto nós almejamos. Não teremos mais lágrimas, veremos os nossos irmãos que partiram. Pensa nisso, gente, glória a Deus. Seremos uma só igreja, sem placa, sem denominação, sem conflitos, sem briga. Não vai haver mais revólver, violência, escândalo, corrupção. A gente não vai precisar de dinheiro. Isso é uma libertação total, não é não? Libertação total. Agora, para o cristão, é felicidade sofrer pelo nome de Cristo. Pedro usa a expressão aí, bem-aventurado, dá uma olhadinha no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, felicíssimos, extremamente felizes, porque nós gozamos da grande alegria de sofrer por sermos cristãos.
E que bom é sofrer por ser cristão. Porque quando nós sofremos pelo fato de sermos cristãos, é aí que nós cantamos. Nós tivemos uma vizinha, quando criança, que ela era da Assembleia de Deus, uma irmã muito piedosa, Dona Lourdes. E eu me lembro que o povo tirava muito sarro dela, porque naquela região onde nós morávamos, o tanque da casa era para fora da casa, então ela lavava a roupa cantando os hinos da harpa cristã e do cantor cristão naquelas alturas. Pensa numa mulher que cantava. E os meninos tiravam a onda dela, tiravam a onda dela. E ela falava assim, eu me lembro desse jargão e até anotei aqui: vocês podem tirar sarro de mim, quanto mais vocês zombam de mim, mais eu canto. E ela cantava mais alto. E o povo de Deus é um povo que canta mais enquanto sofre. Resgato algumas coisas aqui. O povo de Judá, quando foi enfrentar os exércitos de Edom, Aminon, Moabe, eles cantavam, eles já chegaram na guerra cantando. Paulo e Silas na prisão, com as costas dilaceradas. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando a Deus, porque é uma alegria sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Paulo, enquanto estava plantando as igrejas, estava lá na prisão de Roma, estava cantando a Deus, e os soldados romanos todos se converteram, porque tiveram contato com o apóstolo Paulo. A história da igreja vai mostrar que os mártires da igreja morreram, sofreram, e ao morrer estavam cantando a Deus, se alegrando em Deus, ao serem perseguidos. O problema é que nós vivemos em um tempo hoje, em que nós não queremos nenhum tipo de sofrimento. Pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, o que eu devo fazer? Canta, vai orar, se alegra. Ah, pastor, você é cruel, bárbaro. Não, sou bíblico. Desculpa. Pastor, meu vizinho, ele pega no meu pé porque eu sou crente. Ele enche minhas paciências porque eu sou crente. O que eu devo fazer? Cantar, se alegrar. É o que Pedro está dizendo. Se pelo nome de Jesus você é injuriado, perseguido, dê glórias a Deus. Pastor, eu tinha muitos clientes, mas quando eles descobriram que eu sou cristã, eles deixaram o meu estabelecimento. Dê glórias a Deus. Deus vai suprir, irmã. Falei isso para uma irmã outro dia, ela falou assim: pastor, eu falei, acredita, confie, ore a Deus. O que Deus fez? Mandou um monte de gente crente lá fazer unha no ateliê dela lá, não sei como que chama, onde faz unha, como faz unha, esmalteria. Todo mundo foi lá, todo mundo foi lá. A esmalteria dela foi um sucesso, até ela colocar assim um letreiro. Ela colocou no letreiro, colocou só num cantinho assim, desse tamanho: Deus é fiel. Ah, aí acabou. Ela é crente, tudo. Aí as clientes esvaziaram, ela veio conversar comigo. O que eu faço? Você ora a Deus. Daqui a pouco começou a encher lá a esmalteria dela, e ela está fazendo unha de todas as irmãs da igreja lá na cidade dela. Está uma alegria, uma festa. Então. Deus supre, Deus cuida. Cuida ou não cuida? Cuida. Agora, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Agora, nós deveríamos ter vergonha de sofrer por coisa de questões escandalosas. E aí Pedro explica isso para nós. Sei que o nosso tempo está indo embora, mas eu preciso explicar isso aqui. Dá uma olhadinha no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Então, se você matar alguém, você vai sofrer porque você matou alguém, correto? Então, esse sofrimento é vergonhoso. Esse sofrimento não tem nada a ver com Jesus. Se você falar mal da vida de alguém, se você se intrometer na vida de alguém, você vai sofrer. E aí você vai ter que colher as consequências. Se você for um malfeitor, se você for condenado, vai sofrer. E esse sofrimento será o quê? Vergonhoso, segundo Pedro. Mas, 16, se sofrer na espécie de cristão, como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus. Pastor, eu estou sendo perseguido, dê glórias a Deus. Você está fazendo efeito onde você foi colocado. Pastor, mas o ambiente onde eu estou trabalhando, o ambiente onde eu estou vivendo é difícil. Interessante que Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Não se estranhe se Deus te colocar em lugares tenebrosos para você brilhar. Não é para você reclamar. Ah, mas eu fui parar num setor da empresa muito difícil. Você precisa ser luz ali. Clareia ali. Ah, pastor, eu vou sofrer. Claro que vai, não tenha dúvida. Mas o sofrimento será transformado em glória. O sofrimento será revertido, transformado em glória. Então nós precisamos avaliar o sofrimento. Será que aquilo que eu estou sofrendo é por conta de alguma ação pecaminosa? Se sim,
E eu preciso falar o seguinte: isso aqui é vergonhoso, isso aqui eu não quero mais. Agora, se eu estou sofrendo porque eu sou cristão, aí eu preciso dar graças a Deus. Hoje à tarde, Timóteo fez uma colocação que eu achei interessante. Eu não sei que desenho que ele assistiu, não sei, não consegui ainda detectar, que o rapaz lá tinha 2 mulheres. Eu preciso descobrir qual desenho que foi, né, Natália? A gente não sabe ainda. Ele viu um desenho que o rapaz tinha 2 mulheres. Aí hoje à tarde, a gente estava lá na cama, conversando, antes de tentar assistir o jogo lá. Aí ele falou assim: ô pai, e se você morrer? Desse jeito. E a mãe arrumar um outro homem? Ah, eu acho que ela vai perder, mas não. Falei assim, biblicamente falando, se eu morrer, ela está livre. Não, mas ela não casou com você? Eu falei, casou. E quando você foi casar com a minha mãe, então você tinha 2 mulheres, aí você escolheu uma? Eu falei, não, só tinha uma, cara. Só tinha uma. Que história é essa? Eu falei, não, então você tinha 2, aí você escolheu a mamãe. Eu falei, não tinha 2, eu só tinha uma escolha, uma opção. Explicando para o Timóteo. Aí ele ficou assim, ah, tá, entendi. Sabe quando ele fala entendi, mas não entendeu? Aí eu falei assim, então vamos pensar uma outra possibilidade. Então eu abandono vocês, deixo você, a mamãe, os passarinhos, o Fusca, deixo vocês, a igreja, e vou embora, e arrumo uma outra família. Aí ele ficou revoltado, sabe? Eu falei, como assim? Aí você vai ter filhinhos lá, outra mulher lá, que história é essa? Aí ele falou, mas isso não é certo, papai do céu não aprova. Então, isso seria o quê? Um sofrimento vergonhoso. Eu falei, Timóteo, você me ajudou para o sermão da noite. Então, há algumas coisas que nós fazemos na nossa vida e que sofremos, e isso traz o que para nós? Vergonha. Se eu abandonar a minha família e buscar uma outra família, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer com vergonha. Agora, se eu sofrer pelo nome de Cristo Jesus, eu preciso dar glórias a Deus por isso. Eu tenho sofrido por ser pastor, e dou glórias a Deus por isso, sem problema nenhum. Nós sofremos porque somos cristãos, e damos glórias a Deus por isso. Então o que Pedro está dizendo, e eu quero finalizar a minha fala nessa noite, é o seguinte: a justiça de Deus começa na casa de Deus. Deus vai julgar o mundo, mas ele começa na casa dele. Isso aqui é muito sério. Eu precisaria ter mais tempo para explicar isso aqui. Dá uma olhadinha aí no verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo vem pela casa de Deus. E aí a gente fica às vezes olhando alguns escândalos, algumas questões difíceis que aparecem na mídia, a gente fala assim, nossa, que coisa vergonhosa, mas Deus sempre aplica o juízo primeiro com o seu povo para depois tratar com o mundo. Porque se a igreja não for tratada por Deus, ela não tem autoridade para chamar o mundo ao arrependimento. E aí ele finaliza falando o seguinte, o versículo 19. Porque isso também, para aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, eles encomendem a sua alma ao fiel Criador. E essa expressão aqui, encomendar, é muito interessante. Certamente você já encomendou alguma coisa em algum lugar, correto? Quem é que gosta de comer coxinha? Pensa coisa boa. Aí você vai lá fazer a encomenda naquela mulher que faz salgado. Lá onde eu morava era salgadeira que chamava, não sei como que é aqui em Sorocaba. Você vai lá na mulher que faz salgado, bem Luciano, que bom que você chegou. Você chega lá para a mulher e fala assim, eu vim encomendar 1 centro de salgado. Então você faz a encomenda e depois você vem buscar a encomenda. E aqui a expressão que Pedro vai usar de encomendar é um termo bancário, que significa o seguinte, depositar ou confiar o seu dinheiro nas mãos de uma pessoa fiel. Então, olha o que Pedro está dizendo. Se você está sofrendo, o que você deve fazer? Encomendar a sua alma a Deus, o fiel Criador. Ou seja, depositar a sua vida aos pés de Deus. Então, diante do sofrimento da vida, o que você e eu precisamos fazer? Entregar a nossa alma nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor. Estou sofrendo. Não entendo o sofrimento. Não entendo por que tudo isso está acontecendo na minha vida, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O Senhor que me criou, o Senhor é fiel, o Senhor é que sustenta a minha vida, então está aqui a minha alma diante do Senhor. Tem uma oração que as crianças judaicas faziam e fazem até os dias de hoje, e que Jesus fez na cruz do Calvário, que eu acho sensacional, e todas as vezes que eu estou diante do sofrimento eu faço essa oração, que a oração de Jesus é o seguinte: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu
Espírito. Eu orientei uma pessoa dia desses a fazer essa oração. Pastor, eu preciso fazer uma endoscopia e eu tenho medo da reação. Falei, irmã, fala o seguinte, na hora que você for tomar lá o contraste, você fala o seguinte, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pastor, eu vou fazer uma cirurgia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vou dormir, estou ansioso, estou agitado. Quem nunca? Pai, nas tuas mãos entrego o teu espírito. Pastor, eu não sei o que vai acontecer no meu trabalho. Faça essa oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E continue fazendo bem. É isso que Pedro fala. Devemos continuar praticando bem. Porque o sofrimento ele vai nos cauterizar, vai esfriar a nossa vida, vai nos levar à apatia. E Pedro encerra falando da prática do bem. Está sofrendo? Continue praticando ações de bondade. E eu concluo com essa frase. Encomende a sua alma a Deus. Sempre nos velórios as pessoas, quando me veem, falam assim, você vai encomendar a alma dela? Eu falei, eu não posso encomendar a alma dela. Quem tem que encomendar a alma dela é ela. Porque isso vem do catolicismo, lembra? Chega lá o líder religioso e vai encomendar a alma da pessoa. Eu não posso fazer isso. Quem tem que encomendar a alma? A própria pessoa. E como a gente encomenda a nossa alma a Deus? Deus, eu entrego ao Senhor o meu espírito, cuida da minha vida. Aí lá no dia do seu sepultamento eu chegarei lá e falarei o seguinte, essa pessoa já está com Cristo Jesus, porque ela já encomendou a alma dela, e ela sofreu, e agora os olhos dela estão abrindo para a eternidade. Eu tenho essa certeza, eu espero que você também, em nome de Jesus. E nós vamos cantar o quê? Corajosos, vamos avançar. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao nosso Senhor.